Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Gus Guadagnini, presidente do The Good Food Institute Brasil, e eu vim falar um pouco para vocês a respeito da indústria de proteínas alternativas. E ela existe, né, para trazer impactos positivos para o planeta. Então, esse é o foco da nossa conversa de hoje. Como que a indústria de proteínas alternativas é uma das maiores soluções para a nossa crise climática, para a falta de alimentos e para diversas outras questões que estão acontecendo aí no planeta Terra. Eu começo explicando quem é o GFI, né? Então, o GFI é uma instituição sem fins lucrativos, é uma ONG, que existe exatamente para promover e desenvolver esse setor de proteínas alternativas. A gente trabalha com ciência e tecnologia, então, por exemplo, temos editais de pesquisa, financiamos pesquisa diretamente aqui no Brasil e no mundo todo. Temos parcerias com universidades para criar cursos, para aumentar o nível de pesquisa que está acontecendo no Brasil. Então, tudo que envolve a academia, os centros de pesquisa e desenvolvimento, fica com a nossa área de ciência e tecnologia. Temos uma área de políticas públicas que trabalha com o governo. Então, para avançar processos regulatórios, para a gente conseguir fazer com que o governo esteja engajado, criar programas de incentivo à ciência e tecnologia, discutir os impostos, todo mundo do governo fica na nossa atuação de políticas públicas. E aí, aquilo que é privado vai para o engajamento corporativo, onde a gente vai lidar com grandes empresas, com startups, com a cadeia toda de suprimentos, com os investidores, com as aceleradoras. Então, esse mundo privado, tudo isso olhando para proteínas alternativas. O GFI é uma organização que nasceu nos Estados Unidos, e a gente tem também Brasil, Israel, Índia, Ásia-Pacífico e Europa. São as unidades, né? Eu sou o presidente do Brasil, mas a gente tem outras unidades aí espalhadas ao redor do mundo. E eu começo falando um pouco de qual que é o desafio que trouxe a gente a trabalhar com isso, né? Hoje a gente passa por um desafio global. Como que a gente vai fazer para alimentar as quase 10 bilhões de pessoas que vão estar no planeta até 2050 de uma maneira que seja sustentável, saudável, eficiente e segura? A FAO, né, que é a Food and Agriculture Organization, definiu que a gente precisa produzir 70% mais comida para poder atender a alimentação das pessoas até 2050. E hoje a gente já não consegue produzir comida para todo mundo. Das 8 bilhões de pessoas que tem no planeta, 600 milhões de pessoas estão em situação de fome extrema e muitas mais em uma situação de insegurança nutricional. Para não conseguir, né, para produzir esse alimento que não alimenta todas as pessoas do planeta, nós estamos num ritmo extremamente acelerado de destruição do meio ambiente, criação de novas doenças e uma série de outros problemas que estão acontecendo. Então, a gente vive um problema que é um problema da sociedade. Como que a gente vai produzir comida de uma forma sustentável, saudável, eficiente e segura? Quando a gente olha para a cadeia de produção de alimentos, tem um cara ali dentro que está sendo responsável pela maior parte dos impactos dessa cadeia. E esse cara é a pecuária. A pecuária hoje tem trazido 4 grandes áreas de desafio para a nossa sociedade e para a produção de alimentos. Então, em primeiro lugar, são os desafios sociais. E aí está muito ligado exatamente à eficiência de produção. Para cada caloria que eu tiro da carne, são pelo menos 10 calorias que foram dadas para o animal ao longo da vida. Eu tenho que plantar grandes áreas de soja, de milho, de grãos, para conseguir alimentar essa população de animais que é gigantesca, enquanto está faltando comida para as pessoas. Então, olha só, eu não consigo alimentar os 8 bilhões de pessoas que existem no mundo, mas eu consigo alimentar 70 bilhões de animais terrestres que são abatidos todos os anos e que comem, muitas vezes, no caso de um boi, de um porco, muito mais do que um ser humano por dia. Então, aqui, o que a gente está falando é de segurança alimentar. Para eu poder crescer essa produção em 70%, eu precisaria de mais áreas do que o mundo tem disponíveis. E hoje a competição por áreas já é gigantesca. A gente tem visto aqui no Brasil dados muito recentes de que as pessoas estão parando de produzir feijão, estão parando de produzir arroz para produzir soja. Tem estado no Brasil que a área de plantio, 75% já é ocupada só por soja. E essa demanda pela monocultura, pelo pesticida, ela vem diretamente da alimentação animal. Não tem demanda humana para consumir tanta soja. Essa soja, ela existe para produzir animais, para que a gente consiga fazer carne. Então, hoje, a carne das pessoas, né, que têm dinheiro, ela está diretamente ligada à falta de comida para as pessoas que não têm dinheiro.
Além disso, né, para produzir toda essa alimentação, para produzir toda essa carne, nós temos vivido impactos ambientais que são gigantescos. Então, em primeiro lugar, do ponto de vista de emissão de gases de efeito estufa, a gente está falando aqui de mais ou menos 20% dos gases de efeito estufa são emitidos pela pecuária. Chega a ser muito mais grave do que isso quando a gente está falando de metano ou de nitrogênio, né? A pecuária também é um dos principais problemas hoje, é o número um no uso de água limpa do planeta. Então, a gente coloca a coisa do planeta que mais consome água limpa no mundo é a atividade da pecuária. É também a principal causa de desmatamento, né, a expansão das pastagens sobre áreas de floresta, abertura de novos espaços, seja para o pasto, seja para a soja, que tem que alimentar esse gado. E a gente tem problemas gravíssimos acontecendo com a exaustão dos oceanos, as redes de pesca, que são 40% do plástico colocado nos oceanos, os dejetos dos animais, a degradação do solo. Então, uma série de problemas ambientais que estão surgindo por causa da produção de carne. Além disso, nós temos todo um bloco de impactos na saúde humana. Então, aqui a gente está falando principalmente das doenças zoonóticas, a gripe aviária, a gripe suína, a peste negra, o Covid, todas essas doenças surgiram de alguma forma das produções de animais ou do consumo de animais vivos, né? 60% das doenças infecciosas, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, estão vindo de animais. O desafio que a gente está vivendo agora no mundo inteiro é a gripe aviária, né? Se vocês estiverem olhando as notícias, vocês podem ver que tem se falado muito sobre esse assunto. Foram crises na Índia 2 anos atrás, depois passaram para crise na Europa, crise nos Estados Unidos, já tem crises acontecendo até na América do Sul também, e tudo isso por causa de uma doença que está vindo dos animais. Os animais hoje, eles recebem 80% dos antibióticos produzidos no mundo. Então, eles geram os chamados superbugs, que são as bactérias resistentes aos antibióticos, e eles também estão num sistema de produção que favorece o desenvolvimento desses novos vírus, né, além das bactérias. Os animais, eles são praticamente clonados, né, eles tiveram melhoria genética, então eles têm um perfil genético muito similar. Esses animais são mantidos de formas totalmente degradantes para a saúde deles, então eles são animais imunossuprimidos, imunocomprometidos. Quando você fala de porcos, muitas vezes estão em gaiolas de bateria que não conseguem se mexer. Quando você está falando de aves, por exemplo, que é a gripe aviária que a gente está vivendo agora, essas aves são presas dentro de pequenas jaulas, onde elas não conseguem se mexer, elas morrem ali dentro, arrancam com as próprias penas, os próprios bicos. Tudo isso torna muito difícil manter a saúde dessa ave. E ela fica muito vulnerável para novos vírus, para infecção por vírus. Além disso, a pecuária faz com que animais que não conviveriam na natureza acabem ficando muito próximos. Então, uma ave, de um porco, de uma vaca. E essa troca de vírus entre diferentes espécies também faz com que os vírus se adaptem e possam infectar as pessoas, os seres humanos. Então, aqui a gente tem um dos maiores problemas do mundo. Inclusive, alguns relatórios de países determinam que essa questão das superbactérias e dos supervírus, ela é mais impactante para o mundo até do que o aquecimento global. A chance da humanidade ser exterminada em larga escala por causa disso é maior até do que a chance de sermos exterminados em larga escala por causa do aquecimento global. Por fim, a gente tem toda a questão animal, que está muito ligada à ética. A maneira como a gente produz animais hoje não é a maneira como a gente produzia animais historicamente. E exatamente por isso que a gente precisa encontrar novas formas de se fazer a nossa comida, formas que não passem pela exploração dos animais. Muita gente concorda com isso, o vegetarianismo cresce e essa pressão pelo bem-estar animal é presente até entre as pessoas que não são vegetarianas. Então, aqui a gente tem uma cena desse problema que é trazido pela pecuária, falaram de uma forma muito rápida, né, passando, assim, pinceladas sobre essa questão toda, porque aqui o foco é falar muito mais da solução. Quando a gente pensa, né, nesse problema, esse problema tem sido muito propagandeado, né? A comunidade vegana existe há uns 80 anos. Tem muita propaganda a respeito disso. Tem diversas ONGs que fazem campanhas de conscientização. Todo esse mundo da mudança alimentar é um mundo bastante explorado faz bastante tempo. E ainda assim, a população humana não deixou de consumir carne. Ao contrário, na verdade, a previsão é de crescimento em todos os tipos de animais. A produção de carnes cresceu consistentemente no mundo e todas as previsões dizem que vai continuar crescendo daqui para frente.
Então, a gente tem um cenário onde as duas coisas não se encaixam, né? Você tem cada vez mais pessoas falando a respeito das dificuldades que a produção de carne tem trazido para o mundo, e, ao mesmo tempo, você tem cada vez mais pessoas comendo carne no mundo. Com a ascensão social, as pessoas querem carne. Países que não consumiam tanto, como a China, como a Índia, começam a consumir cada vez mais. E por mais que tenha bastante gente virando vegetariana, nos países onde o consumo é mais maduro, tem um monte de gente que não consumia carne nesses países que são bem maiores, inclusive, né, do que o Brasil, do que os Estados Unidos, e que começam a consumir carne agora. Então, a previsão é que a produção de carne vai crescer cada vez mais até 2050. Vai fazer com que a gente tenha mais problemas ambientais, mais problemas sociais, mais dificuldades para conter as doenças zoonóticas e que tenha mais animais sendo explorados. Então, a gente tem visto cada vez mais que a educação não tem sido uma ferramenta única capaz de solucionar o nosso problema. Fala, Gus, eu preciso parar de educar as pessoas, parar de estimular novas dietas, parar de estimular que as pessoas se tornem vegetarianas? Com certeza não. Mas a gente precisa pensar em outras formas de complementar esse trabalho e que possam mover o ponteiro. É mais ou menos como quando a gente pensa em eficiência energética. Eu nunca vou parar de fazer campanhas para que as pessoas usem menos energia elétrica, aprendam a não desperdiçar, aprendam a gastar menos energia elétrica dentro de casa. Mas, ao mesmo tempo, a solução desse problema vai vir com as baterias, com a diminuição do uso de fontes fósseis para a produção de energia. A gente vai conseguir realmente mexer o ponteiro, né, quando a gente sai do combustível fóssil e entra na eletricidade, naquilo que é mais econômico. Então, os dois esforços, né, eu educo o povo a usar menos energia, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que criar novas tecnologias que me permitam produzir energia de uma forma mais limpa, de uma forma mais eficiente, e entra todo esse mundo da energia limpa. Aqui começa a ser a mesma coisa. Por que que as pessoas continuam comendo tanta carne? Porque a comida é a coisa mais cultural que existe. Ninguém vai fazer um churrasco porque pensa assim, eu estou precisando de proteína, não bati minha meta de consumo de proteína, então vou chamar um churrasco com os meus amigos. Isso não existe. As pessoas consomem carne porque está diretamente ligado à socialização, aos hábitos, às tradições alimentares, às receitas de família. O churrasco é um evento com os meus amigos. Uma pessoa vai fazer aquela costela que fica no topo da churrasqueira o dia inteiro, você vai comer à noite, porque ficou várias horas. Outra vai jogar uma cebola dentro da churrasqueira. Então, assim, cada um tem a sua receita e aquilo gera uma socialização. É cultural, muito mais forte do que uma questão de simplesmente nutrição. Então, as pessoas, elas querem comer aquilo que elas querem comer, aquilo que os pais comiam, aquilo que a família gosta de se alimentar. Está diretamente ligado à cultura. Então, como que a gente pode transformar a produção de alimentos no mundo se as pessoas não querem comer uma coisa diferente? E mais do que isso, a cultura delas, a formação delas, a maneira como as pessoas se entendem como ser humano, está diretamente ligado a essa alimentação que elas têm. E aí que a gente traz a ideia de que as pessoas não resistem à mudança, elas resistem a serem mudadas. Eu preciso trazer uma mudança na tecnologia, para que as pessoas possam manter aquilo que elas gostam de comer, mas que elas consigam comer isso tendo uma pegada ambiental reduzida. E aí entra esse mundo das proteínas alternativas. A tese, né, a teoria de mudança das proteínas alternativas é baseada nesse PACT. Eu coloquei aqui em inglês, porque isso é um termo global que a gente tem usado, né? Então, traduzindo, aqui ele está falando de preço, divulgação, conveniência e sabor. Quando eu pergunto para alguém, né, o que você espera da sua comida, a resposta sempre vem de formas diferentes, mas naquilo que se resume como sabor, preço e conveniência. As pessoas querem comer a comida, elas querem que tenha o gosto que elas esperam, a textura, o cheiro, tudo aquilo que a gente aqui está chamando de sabor. Elas querem que elas consigam pagar por essa comida, então o preço, e que seja vendido no supermercado onde ela faz compra, no restaurante onde ela vai comer, no aplicativo onde ela pede comida, que é a conveniência. Além disso, as pessoas não conseguem pedir uma comida se elas não souberem que isso existe. Aí entra essa questão da awareness, que é a divulgação apropriada. A teoria de mudança do setor de proteínas alternativas é que é possível permitir que as pessoas mantenham seus hábitos e tradições alimentares,
que comprem produtos no preço certo, com a divulgação apropriada, distribuição e o sabor desejado, mas causem menos impactos ambientais. Então, ao invés de ter que convencer todas as 10 bilhões de pessoas do mundo a se tornarem veganas, eu vou simplesmente mudar a carne que as pessoas já comem. E não preciso convencer ninguém, vai ter gosto de carne, vai ter cheiro de carne, vai ter textura de carne, mas eu vou ter feito essa carne com uma nova tecnologia. Então, ao invés de mudar as pessoas, eu estou mudando o produto que elas consomem, a carne, o leite, os ovos, os produtos de origem animal que elas consomem. E aí, dentro dessa teoria, a gente entra, então, em 3 tecnologias que nós do GFI acreditamos que podem entregar essa perspectiva, que podem entregar essa teoria de mudança. A primeira delas são os produtos feitos de plantas, né, que globalmente se chama de plant-based. Aqui, a gente está saindo daquela ideia de eu fazer um hambúrguer vegetal a partir do grão de bico, que vai ter gosto de grão de bico, que vai ser branquinho, ter uma textura de purê e vai ser consumido pelas pessoas vegetarianas. E a gente está entrando na ideia de utilizar os vegetais para fazer uma carne que tenha gosto de carne, tenha textura de carne, tenha o cheiro da carne, mas foi feita a partir dos vegetais. Essa nova abordagem que a tecnologia trouxe nos últimos anos, em que tem aberto um mercado gigantesco, né? Esse mercado aqui no Brasil está cada vez maior. A gente já exporta produtos feitos de planta com esse enfoque de tecnologia para mais de 30 países ao redor do mundo. É um mercado que está decolando nos Estados Unidos, que está cada vez mais consolidado na Europa, que está abrindo novas portas na Ásia. Então, todo mundo já viu que existem esse tipo de produto. São carnes vegetais feitas para parecer aquelas de origem animal. Os produtos que a gente chama de análogos. Outra tecnologia que existe é da carne cultivada. E aí é uma coisa que parece de ficção científica, mas que é muito legal porque já está acontecendo. A carne cultivada é você tirar uma célula de um animal e reproduzir essa célula dentro de uma fábrica. Então, eu vou fazer uma carne que é carne. Vou olhar no microscópio e vai ter células animais ali dentro. Foi feito a partir das células dos animais. Mas ao invés de cultivar, né, de dar toneladas de soja para um boi durante 2 anos, eu vou fazer essa carne em 3 semanas dentro de um bioreator na minha fábrica. Da mesma forma que hoje a gente produz insulina, produz, enfim, outras coisas que vieram desse mundo da cópia daquilo que existia, né? Então, lembrando, a insulina, ela vinha do fígado, do pâncreas, desculpa, aqui o lugar eu não tenho certeza, mas dos porcos, né? A gente tinha que tirar a insulina do abate de porco. E hoje em dia, a insulina é produzida em bioreatores. Aqui é um processo muito similar. Eu vou pegar as células, alimentar essas células dentro de um bioreator e fazer a carne a partir das células. Os primeiros produtos sendo vendidos de carne cultivada estão à venda num país que se chama Singapura. Foi o primeiro país do mundo a aprovar isso e hoje é possível comer frango cultivado lá em Singapura. A gente também recebeu esse ano, né, a aprovação do FDA, que é a Anvisa dos Estados Unidos. Tivemos uma aprovação na China, então está batendo na porta. Os primeiros produtos de carne cultivada estão chegando ao mercado. Inclusive, aqui no Brasil, tem algumas empresas que dizem que vão lançar já em 2024. Então, uma tecnologia muito promissora, muito limpa do ponto de vista ambiental e que vai fazer uma carne muito mais pura, sem antibióticos, sem remédios, sem doença do boi. Só a célula que se reproduziu. Por fim, a gente tem a fermentação de precisão, que está fazendo com que a gente consiga gerar proteínas a partir de fungos e bactérias. É também uma coisa muito interessante. E além da produção de proteína, né, quando você faz a proteína a partir da fermentação, ela vai se parecer muito com o produto final de plant-based, né? Vai ser quase como se fosse uma proteína vegetal. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um cogumelo, o cogumelo não está no reino dos vegetais, está no reino dos fungos, né? E aí entra esse processo de fermentação. Então, aqui a gente está falando em fermentar para gerar proteína, para gerar ingredientes. A Impossible Foods, que é essa aí da foto, né, desse hambúrguer, usa o processo de fermentação de precisão da soja para fazer um produto que se parece muito com o sangue. Tem aparência de sangue, tem cheiro, tem aquele gosto meio ferroso, muda de cor, mas na verdade aquilo é um produto da fermentação da soja. Então, uma tecnologia que eles desenvolveram e que entra como um aditivo, né? Está entrando como sangue, como a cor, assim, daquele produto.
Então, essas são as três tecnologias que compõem o mundo das proteínas alternativas. E esse mundo tem um potencial muito grande de causar impacto naquele problema que eu listei no começo, que é a expansão da pecuária. Essa aqui é uma previsão da Kearney, que é uma consultoria global que não tem nada a ver com veganismo, com movimento animal, nada a ver. Eles estão fazendo uma previsão que em 2025 o mercado total de carnes vai valer 1,2 trilhão e que até 2040 esse mercado já vai ter crescido para 1,8 trilhão. Mas eles preveem também que a carne tradicional, feita a partir do abate de animais, deve diminuir em participação de mercado. Porque você vai ter aumento das leis de bem-estar animal, você vai ter novas doenças infecciosas surgindo. Então, o mundo vai ter cada vez mais dificuldade de produzir carne, e isso vai fazer com que o mercado da carne convencional diminua um pouco. E aí, o complemento desse mercado, 60%, de acordo com essa consultoria, vai vir da carne cultivada e das carnes vegetais e advindas de fermentação. Então, a gente está falando aqui mais de US$ 1 trilhão em valor de mercado até 2040. Do ponto de vista de empresas, a gente consegue ver, porque tem tanta empresa investindo nisso. Inclusive, as empresas de carne, elas começam a se chamar agora empresas de proteína, para elas conseguirem fazer, né, esse tipo de produto. E as próprias empresas que hoje trabalham com animais começam a ser as grandes investidoras desse novo setor que vai substituir os animais. Exatamente porque elas conseguem ver a necessidade disso, né? Elas conseguem ver o quanto isso vai ser importante para o futuro. Aqui a gente ainda não está falando de uma substituição completa, mas qual solução existe no mundo que tenha uma previsão séria de que vai conseguir chegar em 60% do mercado de carnes, que vai conseguir substituir 60% da pecuária? Vamos lembrar de novo as campanhas de conscientização, do veganismo, das mudanças de dieta. Até agora, a gente só cresceu a produção de carne no mundo. Com todas essas campanhas acontecendo, a gente não conseguiu reduzir nem 1% do mercado total de carnes no mundo. Aqui a gente está falando de uma tecnologia que tem potencial de reduzir 60% o mercado de carnes tradicionais, entregando outras formas de proteína. Então, isso significa substituir 6 em cada 10 bois que estão no pasto, substituir 6 em cada 10 galinhas que estão dentro de um puleiro. E isso tem muito impacto ambiental, tem muito impacto social na produção de alimentos do mundo, na formação de novas doenças zoonóticas e, obviamente, tem impacto dezenas de bilhões de vidas de animais todos os anos. Então, é uma tecnologia que a gente fala que é escalável e que tem potencial real de entrar no mercado e de realmente trazer algum impacto. Exatamente por essa tecnologia ser tão importante, que ela foi um dos focos do debate da COP27. A COP é a Conferência das Partes, uma conferência do clima da ONU, onde várias organizações como ONGs, né, governos, empresas, bancos, multilaterais, elas vão até um lugar do mundo para discutir soluções para o clima. Foi na COP que surgiu o Acordo de Paris e uma série de outros acordos super importantes para as questões climáticas. Nesse ano, eu estive na COP, no ano de 2022, eu estive na COP, que foi lá no Egito, exatamente nessas discussões dos sistemas de produção de alimentos. Então, olha que coisa louca, todo mundo da produção de alimentos não fazia parte da agenda climática. Pela primeira vez, a questão da produção de alimentos ligada ao clima foi discutida seriamente. Tivemos 3 pavilhões onde a gente debateu os sistemas alimentares. Um deles, o pavilhão que foi coorganizado pelo GFA, que vocês conseguem ver a nossa foto aqui, que se chamava Food Systems Pavilion. A gente saiu de lá, né, com um consenso de que a situação do clima já é uma crise grave, com severos impactos sociais e que só vai se agravar. Se hoje falta comida, amanhã vai faltar mais comida. A gente vai ter mais enchentes, a gente vai ter mais destruição de lavoura, a gente vai ter um clima mais difícil de prever, além de todos os pontos de guerra que estão fazendo com que a produção de alimentos diminua. E a mesma coisa quando a gente olha para qualquer outro aspecto da crise ambiental. Pensando em enchentes, pensando em problemas do oceano, pensando em aquecimento, tudo isso está se agravando. O que a gente precisa agora é reverter uma crise que já está acontecendo.
Não é mais mudanças climáticas que um dia, quem sabe, vão trazer um impacto. É agora, populações já estão sendo dizimadas pelos efeitos da crise climática. Então, ela traz um senso de urgência. Não dá para eu passar mais 80 anos tentando convencer o Joãozinho a ser vegano. Eu preciso trazer alguma coisa que tenha impacto hoje. Eu preciso trazer alguma coisa que vá mudar o ponteiro agora. Porque se eu mudar o ponteiro agora, isso só vai ter reflexo na situação climática de uma forma maior dentro de alguns anos. Então, é um processo muito lento e que precisa acontecer, portanto, de uma maneira muito imediata. A alimentação, né, e especialmente a pecuária, está no centro desse debate e cada vez mais a gente começa a pedir para que aumente os investimentos feitos na produção de alimentos de uma forma sustentável. Algumas das questões que foram discutidas lá sobre a produção de proteínas alternativas. Em primeiro lugar, e isso está presente inclusive em relatórios oficiais de governos, é impossível cumprir as metas do Acordo de Paris sem transformar a cadeia de produção de animais. Se os animais evitam, né, se a agropecuária está emitindo 20% dos gases de efeito estufa, não tem como eu cumprir as metas de redução sem reduzir ali também. E agora, olha isso, eu tenho metas de redução do Acordo de Paris, sendo que a produção de carne só aumenta todos os dias. Então, eu estou me comprometendo a reduzir uma coisa, enquanto a produção daquilo que emite essa coisa, que são os gases de efeito estufas, tem uma tendência muito forte de aumentar. É uma conta que não fecha e a gente não vai bater as metas climáticas se a gente não conseguir fazer essa conta fechar. E aí o setor de proteínas alternativas vem com uma solução que é escalável. E quando eu falo de orientada ao mercado, né, uma solução escalável, de orientada ao mercado, com grande potencial. Orientado ao mercado significa que eu não preciso mudar estruturalmente a sociedade. Muitas das nossas soluções para o clima, elas vêm assim, quando o capitalismo acabar, a gente vai conseguir implementar isso aqui. Quando todas as grandes empresas deixarem de existir. Mas o capitalismo está acabando? As empresas estão deixando de existir? Essas soluções estão realmente sendo implementadas? Quando a gente fala de proteínas alternativas, é algo que pode acontecer na sociedade que já existe. Eu não preciso acabar com o capitalismo para implementar isso. Eu tenho uma solução concreta, que é escalável, que pode acontecer agora dentro do mundo que existe, dentro da organização social que existe. Não impede a gente de transformar o mundo, de ter uma organização social diferente. Mas também não dá para a gente ficar procrastinando as soluções por coisas que nunca vão acontecer. Não dá para eu passar a minha vida sentado esperando o fim do capitalismo para eu poder transformar esse sistema. Então, como a gente transforma esse sistema que causa tantos problemas agora, dentro do mundo que existe? E aí, proteínas alternativas trazem muitos benefícios. Saúde, saúde pública, segurança alimentar, tudo isso que a gente conversou. Dados que foram discutidos: 20% dos gases de efeito estufa vindo pela agropecuária, então pelos animais e a comida desses animais. 97% é a redução quando eu troco a carne pela proteína alternativa, a redução de impacto ambiental. Então, se eu olhar um hambúrguer de carne e um hambúrguer de vegetais, eu vou ter 97% de redução da minha pegada ambiental ao escolher o hambúrguer vegetal. Isso faz muita diferença. Esse mercado ele pode ser gigantesco no futuro, a gente já viu esses dados, 1,1 trilhão de dólares, e ele vai criar empregos. Isso é um ponto super importante, a gente pensa, nossa, o que vai acontecer com o pecuarista? É lógico que vai ter uma mudança que pode ser doída, mas no final das contas, essa tecnologia tende a entregar mais empregos do que aqueles que vão ser perdidos por causa da nova tecnologia. Pensa, né, nesse exemplo, mais ou menos quando a gente lança o computador para substituir a máquina de escrever. A indústria de máquina de escrever estava estabelecida, gerava empregos, pagava impostos, tinha toda uma cadeia produtiva ligada àquilo, os consumíveis, a tinta, os cursos de datilografia, tudo aquilo que envolvia o mundo da máquina de escrever. Quando o computador vem e substitui com tanta força, muitos empregos deixam de existir. Aquela fábrica de máquina de escrever deixa de existir. Porém, né, a gente sabe que a quantidade de empregos gerada no final das contas foi maior do que a quantidade de empregos perdida. A quantidade de empregos que a gente tem hoje, com toda a tecnologia da computação, né, todo mundo que trabalha de alguma forma ligado ao computador, é muito maior do que aqueles empregos que a gente teria se a gente ainda tivesse fábrica de máquina de escrever. Então, uma transição que pode gerar alguma dor, mas ao mesmo tempo uma transição muitíssimo importante.
E aí, quando a gente olha para o Brasil pode ser líder desse setor. E não pensem que isso é uma coisa trivial, porque o Brasil não é líder da maior parte das tecnologias que existem no mundo. Então, agora implementando a rede 5G no Brasil, você tem uma empresa finlandesa, quanto uma empresa chinesa, quanto uma empresa dos Estados Unidos. Não tem uma empresa brasileira que vai fazer isso. O nosso celular, o nosso computador, a nossa soundbar, nada disso foi produzido por empresas brasileiras. A gente não domina essas tecnologias como os outros países. Mas quando a gente fala do agronegócio, o Brasil é um líder mundial em produção, em produtividade, 3 safras de produção no Brasil. A gente tem um investimento consistente no agronegócio nas últimas décadas. A gente tem a Embrapa, Itaú, uma série de universidades, as federais, as estaduais, todo mundo trabalhando muito forte no agronegócio. Então, o Brasil tem um capital intelectual muito único para esse setor. A gente sabe produzir comida, a gente sabe vender comida para o mundo inteiro. E aí, pensando, né, num mundo que vai ser baseado em plantas também, que vai ter esse elemento, o Brasil possui a maior biodiversidade do planeta. Então, pensa na quantidade de soluções que a gente pode gerar a partir da floresta amazônica, a partir do cerrado, da Mata Atlântica, e que podem se tornar ingredientes para essa indústria plant-based. Um exemplo que eu tenho disso é o projeto Biomas do DFA Brasil. A gente tem um edital de pesquisa onde a gente capta dinheiro com os nossos doadores só para financiar a pesquisa a partir dos biomas brasileiros. E a gente tenta muito usar o que é chamado de upcycling, né, o uso de resíduos. Então, por exemplo, você tem uma produção de castanha no Brasil, né, que é vendida para o mundo inteiro. Mas será que eu não consigo fazer mais? Será que eu não consigo, por exemplo, com a casca dessa castanha, fazer uma fibra e utilizar essa fibra nos produtos de origem vegetal, né, nas carnes vegetais? A gente tem hoje aqui no Brasil quase 20 pesquisas que começam a ser feitas exatamente com essa ideia. Eu vou aproveitar parte das cadeias produtivas da floresta para gerar ingredientes de alto valor agregado para serem utilizados pela indústria de proteínas vegetais. E aí, com isso, eu crio uma segunda camada de sustentabilidade. Além de substituir os produtos de origem animal com todos aqueles problemas que a gente já viu lá atrás, eu começo, em primeiro lugar, a gerar uma economia que mantenha a floresta em pé. Então, eu crio uma economia com base na floresta que começa a valer mais dinheiro eu manter aquela árvore do que eu derrubar ela para abrir a pastagem. E, além de tudo, eu rentabilizo as comunidades produtoras. Aquela comunidade que só vendia castanha, ela vai vender agora a fibra da castanha e vai ganhar mais dinheiro com isso. Comunidades produtoras do babaçu, do baru, tem muitas plantas com potencial, o que estão gerando pesquisas extremamente interessantes aqui no Brasil. Depois, o Brasil tem a capacidade logística e a rede de distribuição. Quando eu vou falar assim, eu vou vender carne para o mundo, não vai ser a primeira carne que o Brasil vai vender para o mundo. Nós somos grandes exportadores. Eu tenho toda a rede logística, tanto interna quanto externa. Eu tenho navios saindo do Brasil para exportar carne congelada para o mundo inteiro. Então, aqui eu estou falando em plugar uma coisa em um sistema de infraestrutura que já existe. Eu não tenho que criar uma infraestrutura de exportação a partir do Brasil, ela já está aqui. Eu só estou trazendo um novo produto extremamente sustentável para se plugar numa cadeia que já existe. E isso existe exatamente pelo último ponto, que é o fato de que a gente tem as maiores indústrias de alimentos do mundo. Né? As maiores empresas de carne e de proteína estão no Brasil. Inclusive, essas empresas são donas de negócios mundo afora. Do mesmo jeito que aqui o nosso celular ele foi feito no Brasil, mas ele tem uma marca, né, que é de algum outro lugar do mundo. Lá fora, uma indústria de carne, uma carne que eles compram, pode até ter uma marca americana, mas muitas vezes essa empresa pertence a um grupo brasileiro. É uma situação invertida. Então, a gente tem as maiores empresas do mundo que podem fazer os maiores investimentos, que sabem desenvolver esse tipo de produto, que sabem vender isso para o mundo inteiro. Exatamente por isso que o Brasil tem se tornado cada vez mais uma potência nesse setor. Se a gente investir agora no futuro de alimentos, o Brasil vai ser um grande protagonista da indústria de proteínas alternativas do futuro. Temos todo o potencial aqui dentro de casa. E aí eu gosto dessa frase aqui, que é o diretor da JBS, que ele está falando da liderança do Brasil no setor de proteínas alternativas, não é uma questão de ser, é uma questão de quando.
A gente está investindo nisso, a gente vai liderar esse setor. E quem diz são exatamente as maiores empresas de carne do mundo. Então, olha só que mudança isso. Ter a maior empresa de carne do mundo dizendo que a gente vai se tornar a maior empresa de proteínas alternativas, de substitutos à carne. E não é só um exemplo, tem diversas outras empresas similares que estão investindo fortemente nesses produtos que substituem as suas produções tradicionais. É um caminho real, um caminho concreto. E aí eu quero também trazer essa ideia, né, de que quando a gente olha para a transformação na cadeia de produção de alimentos, parece uma coisa muito surreal, muito grande, muito impossível de acontecer. Desculpa. Porém, essas transformações já aconteceram no passado com todas as cadeias que utilizaram animais, ou com quase todas. O gado, ele já foi utilizado como moeda. Então, eu vou trocar 5 galinhas por um porco. Já foi utilizado como depósito de alimentos. Como que o gado guarda comida na minha casa quando não tinha geladeira? Eu amarro uma cabrinha no meu quintal e eu como essa cabrinha o dia que eu tiver fome. Então, o gado era a forma de armazenar comida. Os equinos e bovinos já foram as máquinas agrícolas. Todo o trabalho do campo era feito por animais, pelo arado, pelo carro de boi, toda essa tradição de trabalho no campo. E os animais eram a fonte de transporte. Cada pessoa que se deslocava de um ponto a outro se deslocava em cima de um cavalo, numa carroça, numa carruagem. E tudo isso foi substituído. E foi substituído por campanhas de conscientização? Não, foi substituído por tecnologia. É mais eficiente eu ter papel moeda, eu ter dinheiro, do que eu te dar uma cabra como pagamento. É mais eficiente eu ter uma geladeira do que eu ter um animal amarrado no meu quintal para eu bater quando eu tiver fome. É mais eficiente eu ter uma máquina agrícola do que eu ter um carro de boi. É mais eficiente eu ter um carro do que eu ter um cavalo. A tecnologia substitui, e não as campanhas de conscientização. E hoje tem 3 áreas que ainda estão tendo transição, estão sendo fruto de transição. Né? A parte dos alimentos, que é isso tudo que eu falei, os materiais, então o couro, as peles, também estão sobre essa transição. Tem uma organização irmã do DFA, inclusive, que faz o mesmo trabalho que eu faço, só que olhando para materiais, para substituição de couro, de peles. E a própria pesquisa científica. As cobaias animais estão cada vez mais sendo substituídos por chips, por materiais sintéticos, de novo, porque faz muito mais sentido. Se eu consigo testar meu remédio, um chip, que vai me dar respostas altamente precisas sobre a interação daquele remédio com as células, por que que eu vou pingar o meu remédio no olho de um cachorro e desejar que aconteça a mesma coisa com os seres humanos? Os chips são muito mais eficientes, eles estão substituindo os animais nas pesquisas científicas por uma questão de eficiência. E eu vou terminar contando para vocês uma historinha. Ai, perdão, eu repeti aqui o final dos slides. Uma historinha, que é essa aqui, uma história dos 2 Henrys. O Henry Berg, em 1866, criou a primeira sociedade produtora de animais, protetora dos animais do mundo. E ele criou essa sociedade para a prevenção de crueldade nos animais, para proteger cavalos. Porque a gente tinha um transporte tão grande feito a partir de cavalos, que o sofrimento dos cavalos era muito grande. Ele trabalhou durante décadas sem nenhum sucesso em convencer as pessoas a pararem de usar o cavalo para o transporte. Até que em 1898, né, teve uma situação chamada The Great Horse Manure Crisis. É engraçado, mas assim, a grande crise do esterco de cavalo, a grande crise do cocô, literalmente. Cidades como Nova York e Londres, que chegavam em 2 milhões de habitantes, estavam soterradas de esterco de cavalo. Era tanto cavalo para levar as pessoas de um lugar para o outro que se tornou um problema de saúde pública, um problema social, a quantidade de cavalos na rua e a quantidade de esterco que eles geravam, né, de dejetos que eles deixavam na cidade. Em 1898, a cidade de Nova York convocou a primeira conferência de urbanismo do mundo para tentar resolver esse problema. Chamou lá a cidade de Londres, alguns especialistas, houve uma semana de discussão e eles saíram dali sem nenhuma solução. A questão era, não dá para uma cidade do tamanho de Nova York naquela época, do tamanho de Londres, que já estava com 2 milhões de habitantes, eu falar para as pessoas não se locomoverem. E o cavalo era a única forma das pessoas se locomoverem. Então, a verdade é que elas iam continuar se locomovendo e iam continuar utilizando os cavalos. Até que, em 1908, surge um novo Henry, o Henry Ford.
Ele não tem nenhum amor pelos cavalos, ele não tem nenhum amor pelos animais, ele não tem nenhuma atenção para a saúde pública. Ele gosta de engenharia. Então, em 1908, ele cria o primeiro carro, o Ford T. Em 1913, a crise já estava resolvida em algumas cidades, e em 1920, a maioria dos americanos já dirigiam carros. Então, olha como a transição foi rápida. Em 12 anos, né, menos de 20 anos, aí ele conseguiu mudar mais de metade do mercado, resolver a crise do problema dos cavalos, porque ele trouxe uma solução tecnológica que simplesmente fazia mais sentido. As pessoas deixaram de andar de cavalo, não porque elas pararam de se locomover, pararam de ir para onde elas precisaram ir, mas elas deixaram de usar o cavalo porque elas encontraram uma forma muito mais eficiente de se locomover e de chegar onde elas precisavam chegar. Então, o problema foi resolvido pela tecnologia. Foram décadas de campanhas para proteger os animais, foram anos de estudos de urbanismo, e tudo isso deu errado, porque pela primeira vez aqui, o Henry Ford trouxe uma solução. Educar as pessoas é muito importante, mas não resolve os problemas quando esses problemas estão diretamente ligados às necessidades básicas delas. E posso falar para as pessoas que estão maltratando o cavalo, mas a pessoa tem que se locomover, então ela vai maltratar o cavalo. Da mesma forma, hoje, a gente faz muitas campanhas para falar para as pessoas que têm que parar de comer carne, mas comer carne é o hábito e tradição cultural dessas pessoas, é o que está disponível nos restaurantes, é o que está disponível quando ela viaja, é o que está no supermercado. Então, ela vai consumir esses produtos de origem animal. Aqui, o que a gente traz é um novo carro, é o carro para o mundo dos alimentos. Eu vou permitir que as pessoas continuem fazendo aquilo que elas precisam aqui, elas continuaram se locomovendo, mas fazendo isso com uma tecnologia muito mais eficiente. Ao invés de alimentar um boi por 2 anos para conseguir, com toneladas de soja, para conseguir produzir carne, eu vou fazer essa carne a partir dos vegetais, ou a partir das células, ou da fermentação de precisão. São tecnologias que vão fazer sentido, que vão ser gostosas, baratas e disponíveis. Já chegamos lá? Ainda não. Exatamente por isso que o GFI existe. Então, a nossa missão é fazer com que esses produtos que vêm das proteínas alternativas sejam cada vez mais gostosos, cada vez mais baratos, cada vez mais disponíveis no mercado. E eles são produtos saudáveis, são produtos que fazem sentido ambientalmente, que não colaboram com a crise de escassez de alimentos, que não colaboram com a formação de novas doenças zoonóticas. Então, faz sentido. É uma solução mais eficiente. Essa é a ideia do setor de proteínas alternativas. A tecnologia é o caminho mais eficiente para transformar uma sociedade drasticamente. E eu, então, como dia faz, encerro aqui dizendo que o nosso trabalho é 100% financiado pela filantropia. O setor de proteínas alternativas é uma das grandes áreas de estudo do mundo do effective altruism, que tenta resolver os principais problemas da humanidade. Então, aqui a gente não está falando, né, que nós recebemos doação para resolver um problema imediato. É óbvio que é muito importante, as organizações que fazem esse trabalho são extremamente importantes, extremamente nobres, mas também precisa ter organizações construindo o futuro, resolvendo coisas que, se a gente trabalhar durante 10 anos, vai gerar uma grande solução no futuro. E uma dessas organizações é o GFI. Tudo que a gente faz com cientistas, com o governo, com empresas é de graça, porque a gente é sustentado pela comunidade de Effective Altruism, que são os nossos doadores, né? As pessoas que trabalham para fazer isso acontecer. E eu sou Gustavo Guadagnini, meu apelido é Gus, as pessoas me chamam de Gus. Fico totalmente aberto a trabalhar com vocês pelo desenvolvimento do setor de proteínas alternativas. Qualquer pessoa que quiser mais informação sobre esse setor pode vir falar com o GFI e a gente vai ter o maior prazer em atender. Eu deixo aqui os meus contatos e deixo o meu agradecimento pelo seu tempo, por ter escutado sobre o setor de proteínas alternativas e entendido de onde isso vem. A gente não está falando simplesmente de transformar o hambúrguer que você come. A gente está falando de transformar toda a cadeia de produção de alimentos do mundo para que a gente consiga, de fato, ter um mundo para viver no futuro. Essa é a proposta do setor de proteínas alternativas e eu te convido a se juntar a esse setor e a apoiar o trabalho daqueles que estão nesse setor. Você pode apoiar doando para o GFI, mas você pode apoiar comprando um produto no supermercado, trabalhando numa empresa, levando essa ideia para dentro da sua empresa. Cada um tem um papel na sociedade e pode também conectar esse papel com o setor de proteínas alternativas. Esse é o nosso convite, esse é o meu pedido. Agradeço muito pela atenção
Deixo um abraço e também um agradecimento em nome do GFI Brasil pelo espaço aqui nos oferecido. Obrigado e até logo.